A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Meu amado irmão, já quero agradecer a você que tem participado das nossas orações e tem unido forças junto conosco para orarmos uns pelos outros. É assim que funciona no reino de Deus. Oramos por você, você ora por nós. E todos fazem parte do milagre um na vida do outro. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Um fazendo parte do milagre na vida do outro. Então, muito obrigado, querido, por estar conosco. Nós estamos aí fazendo a leitura do livro de Números. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Miriam, lá no capítulo 20, amém? Então vamos ler, capítulo 20 de Números. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Sim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Moisés fere a rocha. Não havia água para o povo, então ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não tem cereais, nem figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram rosto e seus rostos sobre o pó. E a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirarei água da rocha, e darei a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita passagem por Edom. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Assim diz os meus irmãos de Israel. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade com confins de teus pais. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus pais. Porém, Edom disse: Não passarás por mim, para que não saia eu
de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, esse eu e o meu gado, beberemos das águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom. Arão será escolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebelde à minha palavra nas águas de Meribá. Tomarão a Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes, e vestes com elas Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão das suas vestes, e vestiu com elas Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Amém, meus amados irmãos, louvado é o santo nome do Senhor. Aqui tem um assunto muito importante, né? Quando a gente fala, né, qual foi o pecado de Moisés para que ele não entrasse na terra prometida por Deus, né? E a de Arão. O pecado de Moisés, que foi provocado pelo povo, uma atitude de descrença e de desrespeito para com a ordem de Deus. A rocha que aqui é descrita é uma figura de Cristo. Foi ferido uma vez para nós. E agora só resta a oração da fé, pela qual entramos em contato com Ele. A rocha já tinha sido ferida uma vez. Êxodo 17, versículo 6. E daí o significado especial de, de apenas falar para a rocha. Era onde Moisés deveria apenas dirigir a palavra à rocha. Mas, pela pressão do povo, da qual ele não suportou, pela sua fraqueza, ele feriu a rocha, isso mais de uma vez, né? O erro de Moisés foi tríplice. O seu mau humor em chamar os israelitas de rebeldes, quando o próprio Deus mandara-lhe apenas lhe trazer refrigério. Sua sugestão que a água dependia do poder dele e do de Arão. 3. Feriu a rocha quando a ordem divina era simplesmente falar. Ou seja, né? Chamou os israelitas. Deus queria trazer refrigério ao povo, devido ao mau humor de Moisés e de Arão, né? E outra coisa foi sugerir, porque quando ele feriu a rocha com seu bordão, ele estava sugerindo ali que o poder era dele e de Arão, né? E aí o ferimento da rocha, em vez de simplesmente falar, né? Não crestes em mim para me santificar, disse, esta foi a palavra de Deus para com ele. Comportamento acima não reflete a atitude de um homem que reflete o amor de Deus. Águas de Meribá quer dizer contenda. Apesar da rebelião do povo, Deus foi santificado pelo milagre e foi glorificado. Quanto ao rei de Edom, descrito nesse texto, meus amados irmãos, descende lá de Esaú, irmão de Jacó, né, quer impedir a marcha vitoriosa dos israelitas. Né? É o 20º capítulo no que nos ensina
O perigo da incredulidade, a nova geração foi tão pecaminosa como a antiga. Mesmo depois de tudo aquilo que Deus fizera, não tinham fé nele. O perigo da desobediência até que os filhos de Israel, de Deus, podem errar. Moisés aqui revelou uma fala da humanidade que normalmente era uma virtude que possuía. A parte mais triste disso tudo foi a falsa impressão que deu da natureza de Deus para as pessoas. Assim, o crente pode pecar também, meus amados irmãos, até hoje. O perigo do desânimo, a recusa de dom, foi sem dúvida um golpe severo, mas Davi já nos ensinara a atitude correta em circunstâncias semelhantes. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Lá no 1 Samuel, 30, versículo 6, o perigo da desconfiança. A vida de Arão foi marcada por uma grande fraqueza que causou sua derrota. Não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Sua falta de fidelidade o deixou fora de Canaã. A morte de Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote de Israel, falou Arão ao faraó em nome de Moisés. Né? Sustentou os braços de Moisés, lembram desse episódio? Viu a glória do Senhor, pecou contra Deus ao fazer o bezerro de ouro, né? Foi escolhido para fundar a família sacerdotal, passou 40 anos como sacerdote. O pacto com Deus, com a família sacerdotal, se descreve em Números 16, versículo 17. Seu pecado de Meribá lhe tirou o direito de entrar na terra prometida. Sua idade ao morrer se calcula em 123 anos. Na mesma hora, seu filho Eleazar tinha que prosseguir na obra sacerdotal. O povo chorou a sua morte. Amém, meus amados irmãos? A vitória dos israelitas sobre o rei de Herade, um dos caldeus. Isso é a próxima história que nós vamos estar lendo, né? Então, meus amados irmãos, muitos olham para Moisés, que quando se fala de Moisés, muitos acabam esquecendo de Arão, porque não foi somente Moisés que conduziu o povo, mas Miriam, Arão, né? Miriam, Arão e Moisés estavam juntos. Miriam se viu livre da lepra quando Moisés clamou ao Senhor, mas Miriam também cantou um hino de louvor ao Senhor quando atravessou aquele mar. Então todos eles se dedicaram à obra de Deus, mas tinham fraquezas, como qualquer um de nós temos, né? Agora, meus amados irmãos, o fato deles não ter entrado na terra prometida daquela época não significa que não estarão nos céus com o Senhor. Amém? Então veja bem, meus amados irmãos, todos nós temos fraquezas, eles também tinham, mas eles tinham um nome conhecido, mas também tinham uma grande responsabilidade sobre a vida deles. E isso não era nada fácil. Um ajudava o outro, né? Então, meus amados irmãos, muitos falam, quando se fala de Moisés, é o nome que mais aparece. Mas, na verdade, Moisés estava apoiado por Miriam, né? Que bem provável foi ela que acompanhou, né? O seu irmão, né? A primeira a morrer dos três irmãos foi Miriam, né? Arão e Moisés, que foram escolhidos por Deus para dirigir o povo de Israel. É possível, tá? Isso não é uma confirmação, tá? É possível que tenha sido a própria Miriam quem salvou Moisés quando este ainda era bebê e estava à margem do rio Nilo, tá? Né? É bem possível, tá, meus amados? Então, meus amados, há muito a falar sobre esse assunto. Mas quando falar de Moisés, não esqueçam de Miriam e de Arão, que sempre estiveram ali ao seu lado, lutando com eles, tá? Os três juntos ali. E a responsabilidade deles de guiar o povo era muito grande. Não é fácil
porque todas as pessoas dirigiam a palavra a eles, como se eles fossem os responsáveis por todas as coisas que estavam acontecendo. Na verdade, Deus levantou eles para guiar o povo, né? E a responsabilidade não era somente deles, tá? Então é isso aí, meus amados. Lembre de Miriam e de Arão sempre ao lado de Moisés, tá? Vamos lá, meus amados irmãos. Nós agora vamos orar em nome de Jesus.